Resumo da semana. Resumo da semana, uma semana intensa de esforço concentrado aqui na Câmara dos Deputados, com muitas votações. E quem já está aqui comigo ao vivo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para comentar os destaques, então, do plenário dessa semana, é o repórter Antônio Vital. Tudo bem, Vital? Bom dia. Olá, Ana Raquel. Olá, ouvintes da Rádio Câmara, quem nos assiste também pela TV Câmara, pelo YouTube. Vital, é muita aprovação e não foi só isso, foi muita discussão também. Foram discussões intensas, debates intensos desde segunda-feira até quinta. Você vai começar esse resumo pelo quê? O que você traz de destaque aí pra gente primeiro? Vamos começar com a carteira de motorista, que é uma coisa que interessa muita gente, né? Vamos sim. Pois é, em 2023, a Câmara aprovou um projeto que previa que uma carteira de motorista, uma CNH, uma espécie de CNH social, ou seja, uma CNH que vai ser muito mais barata para as pessoas de baixa renda que estejam inscritas no CAD único, que é aquele cadastro de pessoas de baixa renda do governo federal. Esse projeto passou em 2023 e foi para o Senado. O Senado fez algumas alterações e essa semana voltou aqui para a Câmara, porque quando acontece isso, a Câmara aprova um projeto, vai para o Senado modifica, volta para a Câmara. E aí os deputados têm que analisar somente as mudanças feitas no Senado. O Senado tinha feito algumas alterações. Vou falar só duas delas, que é o seguinte. Uma é que tirava os cartórios daquele processo de transferência de veículos. Você sabe que quando você vende um carro, você tem que assinar o comprador, o vendedor, tem que ir ao cartório. O cartório às vezes comunica para os órgãos de trânsito. No Senado, os senadores aproveitaram esse projeto que cria essa espécie de CNH social, que vai ser para baixa renda, e colocaram um dispositivo lá que permite que transferência de veículos seja feita somente por assinatura eletrônica, dessas que você faz pela internet, né? Você tira os cartórios. Outra alteração que o Senado fez foi criar um exame toxicológico para a primeira habilitação. As pessoas que forem tirar a primeira habilitação vão ter que passar por um exame toxicológico. Aqui no plenário da Câmara essa semana, a oposição tentou retirar os dois trechos dessas duas alterações, mas conseguiu retirar apenas uma, que é essa dos cartórios. Deixa eu só explicar melhor. Quando chega aqui o projeto, o relator ele tem que dar um parecer sobre essas alterações feitas no Senado. O relator, que é o deputado Alencar Santana, do PT, ele retirou todas essas... Ele manteve a mudança do Senado que previa o exame toxicológico, mas ele retirou do texto, ou seja, deu um parecer contrário a essa questão de retirar os cartórios do processo de transferência. Aqui no plenário, o plenário conseguiu mudar o parecer do relator e manter o texto do Senado no que diz respeito à transferência de veículos sem os cartórios. Ou seja, como é que ficou o projeto? Vai ter a carteira nacional de habilitação mais barata para pessoas de baixa renda. Isso vai ser feito usando recursos da arrecadação das multas de trânsito. Ao mesmo tempo, tirou os cartórios do processo de transferência de veículos e manteve o exame toxicológico para as pessoas que forem tirar a primeira habilitação. Então o texto ficou desse jeito e seguiu para a sanção presidencial, já pode virar lei. E, Vital, também teve a aprovação de um projeto que também já vinha há um tempo em discussão, que é de você fixar o jovem no campo, né, chamado de sucessão rural, que é aquele jovem que está ali no campo com a sua família, muitas vezes ele acha que não tem oportunidade e sai. E aí existia essa preocupação. O que esse projeto ele traz para poder fixar o jovem no campo? Você sabe que até os anos 60, a grande maioria da população brasileira não vivia no campo, era praticamente 70% da população ainda vivia no campo e somente 30% na cidade. Esse processo se reverteu nos últimos 50 anos. Hoje, apenas 30% estão no campo e 70% estão nas cidades. Por quê? Porque o jovem, quando começa a vida adulta, ele quer estudar, ele quer ter outras opções de trabalho, etc. Então existe um êxodo muito grande dessas pessoas. Então existe esse projeto que cria a política nacional para estimular os jovens de 15 a 29 anos a permanecerem no campo em vez de optarem de ir para cidades. Esse projeto foi apresentado pelo deputado Patrus Ananias, do PT. Esse projeto prevê, basicamente, várias medidas para estimular que esses jovens se fixem no campo em vez de ir para a cidade. Por exemplo, dar acesso à terra aos jovens, ou seja, vai haver
O projeto prevê um processo de regularização fundiária que beneficie a população nessa faixa etária. Também vai prever a criação de crédito rural, linhas de crédito rural para essa população. E também inclui essa população nessa faixa etária naquele programa que adquire alimentos de agricultura familiar para a merenda escolar. Então são várias medidas. Esse projeto foi aprovado aqui por unanimidade praticamente, porque também é de interesse de todos os deputados, inclusive o pessoal do agro, claro, que quer que o pessoal continue no campo, e foi para o Senado. E a gente teve uma outra proposta aprovada que estava aqui há mais de 10 anos em discussão, que é a chamada Lei do Mar. Teve muito debate, muita discussão, até que se chegasse a um texto de consenso. E aí o relator, deputado Túlio Gadelha, conseguiu então fazer esse consenso e finalmente a proposta foi aprovada, né? Os consensos aqui não são assim tão consensuais, né? Teve muita crítica também. Mas houve um consenso em relação à maioria do plenário, em relação a esse projeto, que é de 2013. Um projeto que está tramitando há muito tempo e já está na pauta praticamente desde o começo, há uns 2 meses, né? E o relator, o deputado Túlio Gadelha, ele fez várias alterações para permitir essa aprovação. Esse projeto, na verdade, ele acabou sendo um projeto que dá diretrizes gerais, de princípios para que você proteja. Quando fala o mar, na verdade está falando da faixa do mar territorial, aquela faixa do mar que faz parte do território brasileiro, mas também a parte da costa que interage com o mar, né? Por exemplo, os rios, as lagunas, os mangues. Né? Então, toda essa região que eles chamam de sistema costeiro marítimo, que é a faixa territorial do mar e da costa. Esse projeto prevê tem uma série de diretrizes e objetivos para essa faixa toda. E algumas obrigações. Entre os objetivos por exemplo, combater poluição, né, principalmente de esgoto e de plástico, né, que é jogado no mar. Prevê também que haja um controle da proliferação de espécies exóticas que vêm, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, quando chegam os navios da Marinha Mercante no Brasil, esses navios usam água do mar como lastro, dependendo da sua capacidade de carga. Eles usam água do mar para poder manter o nível do navio. Só que nessa água do mar vem várias espécies exóticas, inclusive caramujos e espécies até de peixes, que não são daqui do Brasil e acabam prejudicando o meio ambiente e a biodiversidade brasileira. Há também a previsão de, por exemplo, criação de áreas de proteção nessa área aí, e algumas restrições, por exemplo, a atividades pesqueiras, dependendo da época do ano, coisa que já existe hoje, tanto que existe o seguro-defeso para quando os pescadores não estão pescando. Enfim, prevê uma série de medidas, algumas obrigações. Por exemplo, os prefeitos dos municípios da costa do Brasil, eles vão ter que incluir no plano diretor medidas relativas à proteção dessa faixa costeira que pega o mar e esses rios, as lagunas, etc. E os prefeitos vão ter 4 anos para incluir isso no plano diretor que foi criado pelo Estatuto das Cidades. E estabelece, inclusive, penas, né, para quem não seguir as diretrizes do projeto, que vão de multa até suspensão de atividades, proibição de contratar com serviço público, etc. Mas houve oposição de alguns deputados que disseram, principalmente do Novo, que disseram que esse projeto ele prejudica as atividades econômicas ao estabelecer um controle, ou pelo menos umas diretrizes de medidas para a proteção dessa faixa da costa brasileira. Porém, o projeto foi aprovado por unanimidade e também seguiu para o Senado para comemoração da bancada ambientalista, né, dos diversas organizações não governamentais ambientalistas também. Inclusive, teve até uma audiência pública, logo depois, 2 dias depois da aprovação dessa proposta, sobre a Conferência dos Oceanos. A Conferência dos Oceanos da ONU, ela está para acontecer daqui a pouquinho, a partir do dia 9 de junho, e esse projeto, a aprovação desse projeto foi muito comemorada, como uma boa sinalização, né, caso o Senado aprove a proposta agora e o governo consiga sancioná-la antes da conferência, para essa resposta do governo brasileiro de que está, né, do Estado brasileiro, de que está fazendo algo ali para a proteção dos mares.
Mas saindo aí da questão da proteção dos mares, a gente teve um projeto aprovado aí para poder penalizar as agressões a profissionais de saúde. A gente tem visto que isso realmente tem aumentado, tem algumas notícias a esse respeito, né, Vital? Existem algumas pesquisas que mostram que, por exemplo, no mínimo 1 a cada 3 profissionais de saúde já sofreu algum tipo de violência enquanto está trabalhando nos postos de saúde, nos hospitais, etc., né? É muito comum, inclusive, parentes de pacientes ou mesmo pacientes agredirem médicos por conta da condição de atendimento do Sistema Único de Saúde, principalmente, né? O que os médicos alegam que a culpa não é deles, né? Então, o que acontece? Esse projeto, ele aumenta penas para vários crimes: calúnia, injúria, difamação, ameaça, desacato e homicídio também. Já houve casos também, inclusive de homicídios em serviços de emergência de hospital. Agora, alguns desses aumentos de penas foram estendidos também para os profissionais de educação, principalmente professores, né, que também sofrem algum tipo de ataques ou violência enquanto estão lá dando suas aulas. Lesão corporal, calúnia, difamação, ameaça e desacato também terão penas maiores para esses profissionais de educação. Esse projeto teve oposição, sofreu muitas críticas, principalmente da oposição, porque o argumento de alguns deputados, que queriam, inclusive, tentaram retirar alguns trechos dessa proposta, é que se um paciente se depara com um atendimento, com um atendimento que não seja bom, ou algum descaso de parte de médicos, etc., ele teria o direito de reclamar ou até mesmo de se exaltar, e isso poderia ser enquadrado como um crime com pena maior. Então tentaram retirar a calúnia e o desacato desses crimes sujeitos a uma pena maior. Porém, o plenário manteve as duas medidas. Isso vale também para professores, para profissionais de educação. Por exemplo, a pena homicídio contra esses profissionais que estejam trabalhando vai ser automaticamente considerado hediondo. Aí a pena aumenta de 20 para 30 anos. Calúnia aumenta mais 1/3. Desacato duplica. Então, por aí vai, né? Então, assim, esse projeto foi muito elogiado, principalmente porque aqui na Câmara tem uma bancada grande da saúde, né? Que tem alguns deputados que são médicos, que são enfermeiros, inclusive o relator do projeto é enfermeiro, que ainda aumentou mais ainda a pena, e esse projeto então foi para o Senado também. A gente até fez entrevista aqui sobre esse assunto com o relator, Vital, o deputado Bruno Farias, isso, né, que é enfermeiro, e ele comentou exatamente isso. É compreensível, às vezes a pessoa está lá na fila do SUS e não consegue o atendimento e se exalta, está com um filho doente numa fila, mas o deputado até falou isso aqui na entrevista, esse argumento de que não é culpa do profissional de saúde, que não teve ali uma gestão, por exemplo, do posto de saúde, da questão do SUS. Então é difícil realmente, a gente sabe que não é fácil a fila do SUS, mas a proposta vai para um mínimo de civilidade. Não, isso vale também para professores, que está acontecendo muitos casos também, inclusive de pais que desacatam professores por conta de discussões ideológicas sobre conteúdo de matérias que são dadas nas escolas. Então isso tem sido registrados muitos casos, também por isso muitos deputados eram contrários ao aumento de... Sim. Bom, e aí a gente falando um pouco aí nessa área penal, teve a votação de um projeto que cria um botão do pânico para aplicativos e aí de transporte, tanto para passageiros quanto para os motoristas, né? Como é que vai funcionar esse botão do pânico, Vital? Esse projeto, originalmente, o projeto previa que os celulares deveriam vir com um dispositivo que seria chamado botão do pânico, para que principalmente mulheres, por exemplo, pudessem simplesmente apertar o botãozinho sem celular. O celular podia estar até com aquela tela em descanso, você apertasse um botão e você já acionava imediatamente as autoridades policiais. O relator, que é o deputado o Wellington Prado, ele modificou o projeto com o argumento de que já haviam projetos que tratavam dessa questão de obrigar as empresas fabricantes de celular a incluírem esse dispositivo nos aparelhos, e mudou o projeto para que houvesse essa possibilidade de você, com um simples botãozinho no próprio aplicativo, que pode ser do Uber, do 99, ou qualquer outro tipo de empresa de transporte via aplicativo, imediatamente você acionaria não só a polícia, como também sua família.
e poderia dar sua localização em tempo real com seus dados, sua informação do passageiro e do motorista. Isso porque tem sido registrados também muitos casos, inclusive de violências cometidas pelos motoristas contra os passageiros, mas isso também protege os próprios motoristas, porque também são vítimas habituais também de algum tipo de violência. O projeto foi aprovado aqui por unanimidade e foi para o Senado também. Até os aplicativos hoje em dia já têm a possibilidade de você compartilhar seu trajeto com alguém. Isso é muito utilizado com mães, filhos, pais, até nessa questão de segurança também, quando você pega um aplicativo à noite, mulheres geralmente... Agora vai ficar mais fácil, só apertar o botãozinho. Fica mais fácil o botãozinho, pois é, já fica ali e já vai direto para os órgãos policiais também, o que é muito bom. Bom, a gente ainda teve votação, vamos lá, ainda teve a votação do dia Marielle Franco em apoio, né, o dia dos defensores de direitos humanos, tem o nome da vereadora assassinada Marielle Franco. Eu sei que teve bastante polêmica nessa votação. Teve bastante polêmica, esse projeto já está em pauta há muito tempo, foi a terceira vez que se tenta votar esse projeto, na primeira vez houve só discussão, da outra vez parou com os destaques, o projeto foi aprovado, mas ainda havia alguns destaques que poderiam mudar o texto, e aí a votação foi suspensa, e agora finalmente a votação foi concluída. O que esse projeto faz? Originalmente ele criava o Dia Nacional das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos, com a data que será comemorada anualmente no dia 14 de março, que foi o dia em que a Marielle Franco foi assassinada junto com o motorista o Anderson Gomes. Isso aconteceu em 2018. Esse projeto foi apresentado por 10 deputados do PSOL, que é o partido ao qual a Marielle pertencia. A bancada da oposição, principalmente, questionava muito esse projeto com argumentos técnicos de que não tinha havido audiências públicas que são obrigatórias por lei, etc. Ou seja, havia um aspecto formal que não teria sido atendido para a criação desse projeto. E depois a relatora, a deputada Benedita da Silva, acrescentou o nome da própria Marielle no dia. Então vai ser Dia Marielle Franco, Dia Nacional das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos, que vai ser comemorado todos os anos, e nesse período da comemoração, entidades públicas e privadas poderão fazer debates a respeito de empoderamento feminino, da população negra, etc. Na votação agora, os deputados, a oposição apresentou destaque para retirar o nome da Marielle Franco da data, com argumentos de que estaria personalizando uma data comemorativa, etc. Mas o plenário manteve e foi aprovado e seguiu para o Senado também. E ainda temos a aprovação do Banco do Nordeste, autorizando a criação de subsidiários do Banco do Nordeste. O que seria, por que dessa necessidade, Vital? Na verdade, já existe essa autorização, por exemplo, para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. Então, tanto a Caixa como o Banco do Brasil, eles têm empresas subsidiárias. O que é uma empresa subsidiária? É uma empresa que é controlada pela principal. Então, ela é como se fosse, não é uma filial, porque é outra empresa. E com outro fim, mas dentro daquela finalidade genérica que uma instituição financeira pode fazer. Então, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa têm empresas separadas de seguros, de previdência privada, de capitalização de consórcios, e aí foi o governo, esse projeto do governo, estendeu essa possibilidade também para o Banco do Nordeste, com o argumento de que assim o banco se tornaria mais competitivo dentro do mercado. A oposição foi contra, disse que o Banco do Nordeste simplesmente pode virar um cabide de emprego, para empregar pessoas, para ter uso político, etc. Mas houve essa unanimidade do plenário, não. Porém, uma grande maioria do plenário concordou com o argumento de que isso pode ser bom para o banco, porque diversifica a atuação do banco e torna ele mais competitivo. E que é um banco super forte justamente em investimentos ali no Nordeste mesmo, vários projetos. Não só no Nordeste, como também pega a região norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Exato. Bom, e teve ainda uma proposta para haver uma maior divulgação dos direitos das pessoas com deficiência. Esse projeto é muito simples, porque, na verdade, o Brasil, por exemplo, é signatário de vários acordos internacionais de direitos humanos que prevêem que haja uma divulgação dos direitos humanos para as pessoas, né? Então, o projeto original, ele previa que os órgãos públicos, né, de todos os poderes, quando fossem fazer publicidade, algum tipo, por exemplo, está prevendo até inclusive que nos contra-cheques haja uma divulgação para as próprias pessoas sobre os direitos previstos, por exemplo, na legislação, como por exemplo no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto de Idoso, né,
na legislação relativa a pessoas com deficiências. Isso será feito, então, por todos os órgãos públicos, pode divulgar, inclusive nos contra-cheques. Quando uma emissora pública, como a Rádio Câmara, a TV Câmara, for fazer uma peça, tem que também divulgar peças que tratem dos direitos das pessoas, e vai se estender não só às pessoas com deficiência, como também às mulheres, idosos e crianças. E, por fim, a gente teve a votação de mais recursos para o Rio Grande do Sul. Foi uma medida provisória que já houve mais de 30 medidas provisórias, desde que houve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, no ano passado, que prevêem créditos extraordinários para aplicação em vários... para investimento em várias áreas no Rio Grande do Sul, né? Dessa vez foram 357 milhões para várias áreas, principalmente para o INCRA, para assentados, etc. Né? Como essa MP estava para vencer o prazo dela, que vence, na verdade, na segunda-feira, então ela foi aprovada aqui na Câmara de manhã e no Senado à tarde já está valendo. Né? E agora, tem mais uma coisa, eu acho que a gente não falou, que é a questão dos jogos eletrônicos. É verdade, a gente pulou os jogos eletrônicos, é mesmo, Vitão. E isso foi uma das coisas que mais deu polêmica também durante a semana, que a semana você está vendo que foi tanta coisa. É verdade. Esquece. Esse projeto, ele prevê que haja advertências e inclusive indicação, classificação indicativa, né, de idade para consumo de alguns produtos. Por exemplo, jogos eletrônicos, aplicativos, alguns dispositivos eletrônicos, né, que permitam o consumo de vídeos, etc. Todos esses aparelhos e aplicativos vão ter que ter advertências voltadas principalmente para crianças e adolescentes a respeito de um uso responsável, das consequências do excesso de uso, que eles chamam de excesso de telas, né? Que é a coisa mais comum, todo mundo que tem adolescente, tem criança em casa, vê que a criança a grande luta da gente não sai da tela ou do jogo eletrônico ou do celular, né? Então, assim, existem estudos que mostram que o excesso de uso desses aparelhos, desses aplicativos, causam problemas de saúde, inclusive de visão, perdas cognitivas, etc. Sem contar casos como o daquela criança de 8 anos aqui em Brasília no começo do ano, que morreu depois de inalar um desodorante por conta de um desafio que encontrou na internet. Então tudo isso fez com que a maior parte do plenário achasse que já está na hora de você fazer uma campanha muito parecida com aquela dos maços de cigarro, que foi instituída há mais de 20 anos, com advertências, né, que faz mal à saúde, que causa câncer, etc. Isso será feito também nesses jogos e nesses aplicativos de internet. Houve muitas críticas da oposição, dizendo que isso aí, na verdade, seria uma maneira indireta de censurar conteúdo na internet, que é uma das bandeiras da oposição aqui na Câmara, né? Tanto que até hoje a gente não conseguiu aprovar aqueles projetos que regulamentam, né, as redes sociais para tentar evitar a proliferação de fake news. Houve essas críticas no plenário, porém o projeto acabou aprovado e também foi para o Senado. Vitão, é muita coisa, realmente uma semana de esforço concentrado, como Foi. O próprio presidente Hugo Mota falou no início da semana que seria, e de fato foram muitas propostas aprovadas, e aqui até durante a nossa transmissão ao vivo, no YouTube, para quem está acompanhando a gente ao vivo, depois também em podcast, vieram até comentários falando para citar projetos que estão na Comissão de Constituição e Justiça. O Vital normalmente faz as aprovações do plenário, mas um projeto que está até na pauta, nem foi aprovado ainda, que é um projeto que trata das guardas municipais, é um projeto que está pronto para a pauta na Comissão de Constituição e Justiça, do Estatuto Geral das Guardas Civis Patrimoniais Municipais, Vital, mas é um projeto que ainda não chegou para votação. Mas a gente vê aqui nos corredores da Câmara muitos guardas municipais que vêm aqui justamente para defender a aprovação desse projeto. A gente vê eles de uniforme andando aí pelos corredores. Com certeza, e aí essa pressão popular, no bom sentido, ela repercute, e aí até aqui na nossa transmissão também foi colocado. Mas é isso, muita aprovação, tem que acompanhar sempre o resumo da semana para entender como é que foi o plenário durante esses dias. Vital, por hora, muito obrigada, um bom fim de semana para você e até o próximo resumo. Para você também, um abraço para todos.